né? Não adianta nada você ter um talento, não adianta nada você ter um dom, não adianta nada você, sabe, Deus ter te capacitado no sentido assim de ter posto a semente dele com um dom que você tem, um talento que você tem, e você não consegue fazer um planejamento, você não consegue, a partir desse planejamento, com estratégia, né, usar de recursos que vão ser alavancas para que você possa alcançar seu resultado. E aí as pessoas não conseguem planejar, não conseguem executar, certo? E aí acaba que vai ficar vivendo essa vida limitada. Então a ideia, né, nessa live aqui é o quê? É que você passe a alcançar qualquer objetivo na sua vida, entendeu? Deixa eu só ir acertando aqui meu posicionamento para ficar uma coisa melhor aqui para nós, certo? Para todo mundo. E vamos que vamos. Então, o grande ponto que eu quero trazer nessa live é o quê? Você precisa ser o Neemias da tua geração, né? Você precisa reconstruir a sua vida, reconstruir os muros da sua vida e fazer com que essa reconstrução ela seja nos 5 pilares da sua vida: no espiritual, no emocional, no relacionamento, no físico, certo? Na sua saúde física e no teu financeiro. Então você precisa fazer com que a sua vida seja uma vida equilibrada. Não adianta nada você querer ganhar o mundo e perder a sua vida. Não adianta nada você querer ganhar o mundo e você perder a sua salvação, é ou não é? Você precisa dar um grito de liberdade aí. Deixa eu ver aqui que meu ar tá meio fraco aqui. Não sei o que aconteceu aqui. Mas vamos que vamos. Vamos pôr ele no osso aqui do gelado. Então, vamos que vamos. Boas-vindas aí para todo mundo que tá acompanhando. Daqui a pouco tem mais gente aí conectando. Então nós vamos olhar para a vida de Neemias como um exemplo, como um modelo de reconstrução espiritual, familiar, empresarial, na parte profissional, né, pessoal. Então o que precisa ser reconstruído na sua vida hoje? É isso que eu quero lançar aqui. O que precisa ser reconstruído na sua vida hoje? O que precisa ser reconstruído na sua vida hoje? Começando agora, estamos começando agora, né? Agora. Então fica colado em mim. Então veja, primeira coisa, Neemias era um copeiro. Então às vezes você se mede sendo uma pessoa pequena. E ele estava numa posição confortável, ele estava numa posição dentro do palácio, dentro do reino, prestando serviço ali para o rei. E ele decidiu não se acomodar. Ele viu que existia um problema, existia algo que ele poderia ser a solução daquele problema, mesmo com as limitações dele. Então isso é ter um mindset de crescimento, é onde você consegue visualizar algo grande que você pode fazer, mesmo você sendo pequeno. Então Neemias era um copeiro, ele trabalhava para o rei, estava no conforto do palácio, poderia ficar lá. Mas o que ele faz? Ele decide sentir a dor de Deus e ele decide, com essa sensibilidade, ele teve tanta sensibilidade que ele chorou a destruição de Jerusalém. Então, primeira coisa que Neemias tinha, que você precisa adquirir na sua vida, anota aí, chama-se identidade e clareza de identidade, certo? Clareza de identidade. Então, você precisa ter clareza de identidade. Ó, vou digitar aqui, ó, clareza de identidade. Aí você pode falar, nossa, o que é isso, né? Às vezes você acha que você tem clareza de identidade. Às vezes tem pessoas que passam a vida inteira na igreja, ouvindo, lendo a Bíblia, achando que tem clareza de identidade. Quando no final não tem, né? E ele foi movido por uma dor que era uma dor de Deus. E ele
não se moveu pelo ego de falar assim, ah, não é um problema meu, não é uma situação minha. Não, ele se envolveu pela dor coletiva. Então existiu uma dor coletiva que ele falou assim, eu vou arriscar de colocar minha vida. Você pode perceber que teu sucesso, ele nunca vai ser um sucesso voltado para o teu conforto somente. Nunca vai ser. Deus pode até deixar com que você usufrua do teu conforto, daquilo que você vai conquistar. Mas sempre teu sucesso ele está vinculado a algo que você vai servir alguém, servir alguma coisa. Então ele foi movido por isso, não pelo ego dele. Isso também, outra coisa que ele teve foi inteligência espiritual e emocional, as duas coisas. Ele fez jejum, ele fez oração e ele fez reflexão de sabedoria. Porque às vezes a pessoa ora, às vezes a pessoa faz jejum e ela acha que ela não precisa mais da sabedoria, que o milagre vai acontecer, que as coisas vão acontecer, né, no âmbito espiritual, e você não precisa fazer nada no âmbito físico. Isso é uma confusão. É a confusão da fé e da razão. Eu sou uma pessoa cheia de fé, mas eu sou uma pessoa que não tenho sabedoria. Eu sou uma pessoa que jejuo, que oro, mas eu sou uma pessoa que não tenho sabedoria. Eu não sei fazer relacionamento, eu não sei planejar, eu não sei olhar para recursos que poderiam ser recursos que iriam me ajudar naquela função, certo? Então, Neemias, o que ele fez? Ele teve inteligência emocional e teve inteligência espiritual. Espiritual por quê? Porque ele orou. Espiritual por quê? Porque ele jejuou, certo? E ele teve emocional por quê? Porque do emocional ele pensou assim, eu preciso de um plano, eu preciso de um planejamento, eu preciso trabalhar para que eu possa planejar a minha vida e poder executar. Então muitas pessoas não conseguem alcançar na totalidade aquilo que existe para ela nessa vida, porque ela não sabe planejar, ela não sabe executar, ela não prepara o emocional dela, ela se perde. Já viu alguém falar sobre isso com outra pessoa? Essa pessoa se perdeu. Por que ela se perdeu? Ela se perdeu no temperamento, ela se perdeu no emocional, ela se perdeu, sabe, no trato com as pessoas. Então tudo isso é inteligência emocional, inteligência que vai fazer você se relacionar, saber se relacionar. Então Neemias não era um pastor, ele não era um sacerdote, ele não era um profeta. Neemias não era um presbítero, Neemias não era missionário. Não, Neemias era um cara comum, um administrador comum que ficava ali como copeiro. Ele administrava a copa, né? Copa cozinha, vamos falar assim, do rei, naquilo que era no âmbito das bebidas que o rei bebia, certo? Certo? Ele era o copeiro do rei. Então ele vivia ali. Ele era um cara comum, só que era um cara que tinha liderança. Ele desenvolveu liderança. Ele tinha autoliderança. E essa autoliderança fazia com que ele, vamos dizer, tivesse na cabeça dele a mentalidade de ter uma ordem de raciocínio para poder fazer um planejamento. Entendeu? Tem muita gente que trabalha sem planejamento, tem muita gente que trabalha sem planejamento estratégico, sem visão. Antes de agir, Neemias orou por 4 meses, né? A palavra diz. Ele orou durante um tempo. Só depois ele pediu permissão a Deus. E às vezes você acaba fazendo uma meia oração, uma meia boca de oração. Você não está o tempo inteiro, né, em oração. Você não está o tempo inteiro na casa de Deus. E de repente você orou um pouquinho, você já vai lá e faz. Não, Neemias orou durante muito tempo para depois ir falar com o rei. E aí ele planejou cada passo. Então ele planejou cada passo.
Sabe, abre um Excel, linha a linha, e vai colocando aquilo que você precisa fazer para que você possa organizar a tua empresa, organizar a tua vida. E aí depois você vai colocando um ponto atrás do outro, e depois você vai ver que a ordem do que você tem que fazer as coisas, ela vai mudando, então ela vai ganhando uma coerência por aquilo que você está falando. Você pode conversar com alguém, mostrar isso para alguém, pedir para alguém olhar com você esse plano, para ver se esse plano faz sentido, entendeu? Ele inspecionou os muros à noite, sem alarde. Então existe aquela fase na tua vida que você tem que fazer as coisas sem falar para ninguém. Existe aquelas fases na sua vida que você não pode contar seus planos para ninguém. É algo que você tem que guardar para você, porque você lida com muita coisa espiritual, que no final, se você tem propósito na sua vida, tem propósito no seu plano, tem propósito na sua empresa, no seu trabalho, nas suas finanças e etc. Lembre-se, o inimigo ele pode vir para querer atrapalhar, e geralmente ele atrapalha através de outras pessoas. Através de outras pessoas que você vai ter que identificar. Então a primeira estratégia é o quê? Neemias inspecionou o muro à noite. Eu estou resumindo, a história ela é longa, tem muitos detalhes. Mas sem alarde, então você precisa, sabe, começar a conversar com as pessoas que você confia, mas sem alarde, sem falar para todo mundo os planos que Deus colocou no teu coração, ou que brotou no teu coração, entendeu? Então, é uma estratégia silenciosa, sabe? Fecha a boca, deixa ninguém saber. Talvez você tenha alguns amigos, mas não é o momento de você contar para os seus amigos. Veja, eu sempre falo o seguinte: se você pegar meu livro, se você pegar, comprar meu livro, se você tem meu livro, lá no último capítulo, eu falo sobre o desenvolvimento da vida. E eu comparo o teu sonho como um bebê. Um bebê que você, vamos dizer, primeiro, concebeu dentro de você. Né? Concebeu dentro de você. Ele fica 9 meses crescendo, sem estar em exposição. E isso é fazer com que você guarde o teu sonho, porque a exposição prematura, pega um bebê prematuro, ele tem que ficar naquele processo de ele desenvolver ali todos os órgãos. Então ele fica na incubadora, se eu não me engano. Ele fica na incubadora. Então o teu sonho, a primeira fase dele é você deixar ele na incubadora, para que você vai desenvolvendo todos os órgãos. Então de repente você tem que conversar com um contador, você tem que conversar com um advogado, você tem que conversar com algumas pessoas relacionadas ao segmento que você vai trabalhar, ou que você vai empreender, entendeu? Mas você tem que entender que o teu sonho, o teu propósito é como o nascimento de um bebê. Então primeiro ele está no útero, no teu útero. O teu sonho está no teu útero. Ele fica lá 9 meses. E às vezes, quando nasce prematuro um bebê, se ele for exposto de uma vez, ele morre. Então, às vezes, o teu sonho, o teu projeto, às vezes você já teve alguns projetos, já teve alguns sonhos, mas você expôs prematuramente. E aí nós não devemos expor prematuramente os nossos sonhos. Né? Você tem que guardar isso até o momento em que ele, vamos dizer, no caso do bebê, completa 9 meses, a mãe tem o parto e o bebê nasce, e aí sim ele pode ir para uma outra fase e ele pode ser exposto. Só que, se você entender bem, ainda ele não pode ser exposto para muitas pessoas. Então Neemias, ele orou sobre aquele projeto, ele guardou aquele projeto, ele fez a inspeção à noite. Então existe uma estratégia silenciosa, sem a exposição prematura. Isso é uma inteligência que vem, é você entender o terreno antes de você agir.
É você entender as coisas antes de repente você expor aquilo que você tem o sonho, tem o propósito de fazer. Então, Neemias, ele leva, né? Lembra? Ele leva o projeto, o propósito para o rei, ou seja, para alguém que possa ajudá-lo. Então você sempre tem que identificar que você só pode, de repente, expor para alguém que possa te ajudar naquele projeto. E não alguém que vai fazer com que você, te critique, te desanime. Não, então ele foi com comunicação assertiva conversar com o rei. Então talvez você precise de um sócio, talvez você precise de um investidor, talvez você precise de um financiamento, talvez você precisa levantar um dinheiro para você investir nesse negócio. E você precisa conversar com alguém, você precisa ir num banco, você precisa ter alguém que vai ajudar a financiar isso tudo. Entendeu? Sabe aquelas pessoas que às vezes elas começam a postar tudo no Instagram e ela começa a postar a vida dela e eu vou falar um negócio, o segredo da vitória muitas vezes, gente, está no silêncio da tua estratégia. Está no silêncio. Então, isso, você ficar se expondo para muitas pessoas vão começar a te perguntar, te pressionar e tal, e isso gera uma ansiedade e mata, de repente, o seu projeto, sem você mesmo terminar de desenhar o teu projeto, terminar de planejar o teu projeto, entendeu? Então, aqui a influência e a negociação, você saber expor para quem vai te ajudar, não expor para todo mundo, não expor para muita gente e tomar cuidado principalmente com as redes sociais aí, que muita gente acaba expondo muita coisa que tem a ver com planos, né? Se tem a ver com entretenimento, lifestyle, que nem o pessoal chama aí, tal, e você é uma pessoa que você quer, né? Você expõe ali a tua vida para que as pessoas que te seguem, curtam e etc, teus amigos vejam, teus parentes e tal, e não há problema nenhum de você expor, mas não exponha sonho, não exponha propósito, não exponha estratégia. Tome cuidado com quem você conversa, com quem você fala. Então Neemias orou, jejuou durante um tempo antes de sair. Ele visitou os muros à noite, na calada da noite, para ninguém ver o que ele estava pretendendo. Então você guardar as suas pretensões, entendeu? Um outro ponto que eu quero trazer é que no momento em que o bebê nasce, o teu sonho nasce, vamos dizer, ele sai da barriga aos 9 meses, ou seja, ele sai, você vai expor ele, lembre-se que ele vai enfrentar resistências e às vezes sabotadores. Lembra que um bebê ele precisa tomar vacina, ele precisa ser vacinado antes de estar exposto em ambientes onde ele pode correr risco de vida. É a mesma coisa você e o teu sonho. Vocês precisam estar vacinados, treinados, né? É a capacitação. E você saber exatamente o que acontece quando você coloca um sonho para poder realizar. E você vai ver que muitas vezes as maiores resistências estão nas pessoas. E nas pessoas que vão estar ali cercando, né, o teu ambiente, o teu segmento, de repente a tua família, a tua casa e por aí vai. Né? Você vai ver que Neemias ele enfrenta Sambalate, Tobias e o tal de Gesem também, que são figuras de desencorajamento e distrações, entendeu? Figuras de desencorajamento e distrações. Então você se distrai fácil. Você, começa a perder o foco daquilo que você precisa fazer, da agenda que você tem no teu dia, daquilo do teu sonho que precisa ser feito. E isso acontece. São alguns sabotadores. Mas nós sabemos o que nós enfrentamos.
né? Quando você já é um empreendedor, quando você é uma pessoa que já viveu algumas experiências profissionais na área empresarial, acaba que você tem uma experiência já onde você sabe que vão surgir pessoas, vão surgir momentos, situações de desencorajamento e de distração. E do caso de Neemias, eles tentaram intimidar. Às vezes o desencorajamento ele vem por intimidação, ele vem por ridicularização. No caso eles falavam assim, como pode esses judeus, o que? Acham que eles vão reconstruir alguma coisa? Então eles começam a intimidar e eles começam a ridicularizar. E eles querem no final matar Neemias. Se você for colocar nesse âmbito, não é só teu sonho que o inimigo quer que morra. Na verdade, ele quer que você mesmo desmorone, entre numa depressão, angústia, e seja lá o que for, que você desmorone. Então, esteja preparado para qualquer intimidação, ridicularização, sabe? Alguém querendo fazer com que você seja destruído, algo querendo que você seja destruído. Então a resistência, a resiliência, ela tem que ser criada num empreendedor, num profissional, ela tem que ser criada num ambiente onde você vai lidar com finanças, de dinheiro, crescimento. E a resiliência, ela é tanto interna, dentro de você, que você tem as suas próprias lutas, né? Você tem a luta com você mesmo, com o teu emocional, com a tua mente. E você tem a luta externa, que é com o teu ambiente, com quem você vai sentar, com quem você vai conversar, com quem você vai falar. E isso faz com que, de repente, você possa sofrer consequências. Mas você decide o quê? Existe uma palavra que a gente usa que é o quê? É blindar. É você blindar a tua mente, blindar teu coração, blindar a tua casa, blindar o teu ambiente, a fim de que os sabotadores, eles não tenham sucesso. Então eles não vão ter sucesso interno dentro de você, porque você está se tornando uma pessoa forte. Por isso que eu falo dos 5 pilares. Não tem como uma pessoa que ela está indo mal financeiramente, ela ter um emocional muito bom. É muito difícil, muito raro, muito raro. É muito difícil uma pessoa que ela não tenha uma saúde física boa, que ela tenha um emocional bom. Né? Uma pessoa com problema de saúde afeta o emocional. E afeta o emocional, você vai falar assim, saúde em primeiro lugar, dinheiro por último. Então você vai ter que, sabe, ao invés de você ser uma pessoa saudável e você ter 1 milhão de sonhos, você passa a ser uma pessoa doente com um único sonho, ficar são, ficar sarada a tua doença. É muito complicado e aí afeta tanto emocional, relacionamento, financeiro e a tua vida degringola. Então você precisa blindar a tua mente, blindar o teu interno, blindar o teu externo para que você, blindando o teu coração, blindando a tua mente e blindando o teu ambiente, você passe a não sofrer consequências que palavras, né, às vezes que entra pelo teu ouvido, que você escuta de alguém, vai produzir sentimento. E sentimento, ele mexe com as tuas emoções. E ele dá gatilhos dentro de você, que você passa a ter doença física. Entendeu? E aí você vai falar assim, poxa, isso que desencadeou em mim. Isso aqui é o quê? É algo que veio do teu emocional, mas na verdade veio do teu ambiente, que você ouviu, né, que você se expôs, consequências que você está sofrendo por causa de ambientes, de atitudes, de problemas que de repente você se meteu lá no passado, entendeu? De repente vem na tua genética
Sabe aquelas pessoas que, vamos dizer, tem a mãe, o pai mal-humorado, e ela pega o mesmo estigma, ela vai virar uma pessoa mal-humorada, vai ficar uma pessoa mal-humorada, entendeu? Então, não é assim que você vai ter que tratar a tua vida. Você vai ter que aprender da tua vida, dar gatilhos para fazer com que você possa sair dessa situação. Então, você tem que investir no teu corpo, você tem que investir no teu emocional, você tem que investir nos teus relacionamentos, no teu planejamento financeiro, na tua execução financeira, na tua parte profissional, entendeu? Porque senão você não aguenta. Uma coisa desencadeia na outra e você perde o controle. E Neemias, ele estava no momento em cima do muro, que eles estavam reconstruindo os muros de Jerusalém, e esses caras que, né, Sanbalate, Tobias, saiba o seguinte, ó, sempre um Sanbalate atrai um Tobias, e sempre um Tobias atrai um Sanbalate. Eles vão andar junto em algum momento, eles vão se encontrar, e eles vão virar pessoas que querem sabotar aquelas pessoas que têm propósito, têm sonho, e que lidam com o propósito de Deus. Como essas pessoas são focadas no eu delas, muito no eu delas, elas acabam querendo, elas são influenciadas por uma estratégia negativa, né, do inimigo de Deus, e acaba querendo influenciar pessoas que têm propósito na vida. Então, mas Neemias não parou para falar com Tobias e com o Sanbalate. Ele não parou. Ele falou assim, eu estou construindo algo, né? Eu estou reconstruindo algo, entendeu? Se você precisa reconstruir tua vida em qualquer âmbito, seja ela reconstruir um relacionamento, reconstruir na área profissional, reconstruir na área emocional, você não pode mais dar ouvidos tanto para as vozes que estão dentro de você, que querem te puxar para trás, que tem a ver com a tua genética e com o ambiente que você viveu lá atrás. Seu subconsciente tem falado alto dentro de você, com vozes negativas, e você não pode parar para ouvir essas vozes. E só há uma forma, é você fazer com que o teu homem espiritual, tua mulher espiritual e emocional se fortaleça, a ponto de você ir colocando pensamentos bons para dentro de você, e fazer com que o teu subconsciente, as vozes que vêm agora, sejam positivas. E o ambiente externo, você não pode estar com pessoas, vou falar, pessoas maldizentes, pessoas fofoqueiras, pessoas que, sabe, querem o mal dos outros, que falem mal dos outros, que, sabe, só pensa algo negativo sobre os outros. Pessoas tóxicas, que elas só querem saber delas, dos problemas delas e daquilo que aconteceu com ela, e ela nunca pergunta sobre você, ela nunca quer saber sobre você, ela nunca quer, sabe, ela nunca quer te ouvir, entendeu? Óbvio que nós temos que ouvir as pessoas, mas sempre tem aquela pessoa que te suga, é uma pessoa sanguessuga. Então você não pode parar para ouvir essas pessoas. Você tem que ter uma força emocional de dizer não, cortar o relacionamento. Você tem que cortar relacionamento com pessoas tóxicas na tua vida. Se não tem como você sair do ambiente físico onde elas estão, saia no ambiente emocional, ou seja, entra no ambiente virtual, ou busque coisas onde você vai se distrair, você vai trabalhar e você vai estar o mínimo de tempo possível dentro do ambiente tóxico. Você vai se ocupar tanto fora desse ambiente que você, quando voltar para esse ambiente, vai ser por pouco tempo, para não te afetar. Então você tem que ter estratégia para você poder, sabe, se proteger, se blindar e fazer com que a tua vida avance. É ou não é?
Eu sou dominador do meu ambiente. Eu sou dominador das minhas emoções. Eu sou dominador dos meus relacionamentos. Eu sou dominador do meu futuro. É isso que você tem que dizer para você mesmo. É isso que você tem que influenciar as pessoas. Então Neemias, ele não parou para debater com quem não estava construindo nada. Ele não parou para conversar com quem estava ocioso. Ele não parou, não, ele anda com sábio. Ele anda com sábio, veja, gente, existe uma separação que eu falo de ambiente, o sábio anda com sábio, o leproso anda com leproso. Você vai ver que o leproso é doente fisicamente. O leproso é doente fisicamente. E ele é colocado separado, porque ele vai ficar com os leprosos. Você pega na Índia ainda, como a Índia ela é baseada em cima de karma, eles não ajudam, eles não propõem a cura, né, para doenças. E a pessoa está pagando ali um karma. E existe o campo ainda dos leprosos, eles se juntam. E eu procuro separar, sabe as pessoas que são leprosas emocionalmente? As pessoas que são leprosas, sabe? Aquelas pessoas que quer dizer leproso? Ela vai te corromper. As más conversações corrompem os bons costumes. Ela vai te transformar num leproso. Ela vai mudar teu discurso da tua boca. Ela vai mudar teu pensamento. Ela vai mudar o sentimento do teu coração. Ela vai te transformar numa delas. E é aí que você tem que fugir. É aí que você tem que ser inteligente. Uma pessoa forte emocionalmente, ela não se apega, porque, uma coisa que eu tenho falado muito, né? Existe a mulher de malandro. Já ouviu falar desse termo? Mulher de malandro. O que é a mulher de malandro? É a mulher que apanha e ela volta com o cara. Apanha e volta com o cara. Porque no final, na cabeça dela, no coração dela, em algum momento esse cara mostrou que amava ela. E ela tem isso no coração dela, que ele ama. E ela acha que em algum momento aquilo vai parar. Mas já fazem tempos, anos, que o abuso é o mesmo abuso. E o cara abusa da mulher o tempo inteiro. Abusa. E porque ele tem alguns momentos em que ele demonstra um certo amor, ela fala assim, eu vou dar uma chance mais uma vez. E existe aqueles amigos que também são malandros. Então é como se você tem ser amigo de malandro. O que é? É a pessoa que gosta de você, mas quando você faz uma coisa que ela não gosta, ela te denigre para os outros, ela mente para os outros, ela fala mal de você para os outros, entendeu? Ela te queima para os outros. Isso é a leprosa, é o leproso. E aí, o que tem que acontecer? Você não pode se prender naquilo que aconteceu no passado, em que essa amizade, em um momento foi boa. Que em alguns momentos essa pessoa foi boa. Não, essa pessoa, ela te queima. E aí depois você fica mal, você sofre consequências. Só que você é dependente emocionalmente. Então você tem que se tornar uma pessoa forte emocionalmente. Para que você construa, né? Você construa um futuro sólido para você. Você não precisa fazer mal para ninguém. Você não precisa se vingar de ninguém. Entendeu? Você não precisa, não é o que a Bíblia ensina. Agora você não vai ficar apanhando do diabo. Você não vai ficar apanhando da vida. Apanhando dos sabotadores. Né? Você é a reputação de Deus. Você nasceu para vencer. Você nasceu para ser cabeça e não cauda. Você nasceu para estar por cima e nunca por baixo. Você nasceu para, ser próspero no campo, na cidade. A tua dispensa, ela tem que transbordar abundância. A tua casa tem que transformar abundância. Sua família tem que ser uma família boa, estável,
que cresce, que progride, que evolua, que tenha bons frutos, que sejam árvores frutíferas, entendeu? Então, você não pode se acomodar em situação como Neemias não se acomodou. Ele viu que ele não era dependente de vozes ou de intimidação. Não, ele tinha um decreto do rei. Então você tem um decreto do rei. Você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Então você vai aprender a planejar, você vai aprender a executar, você vai aprender a conquistar seus sonhos, a fazer com que a sua vida melhore e progrida e você alcance seu resultado. Quando você fechar teu ambiente, você fechar teu ambiente interno e quando você fechar o teu ambiente externo e não deixar com que ninguém. Então estou fazendo uma grande obra e não posso descer. Foi o que Neemias falou. E é isso que você vai falar. Ah, mas é o que? É uma desculpa? Não. É uma verdade, muito verdade. Construção com propósito e liderança. É isso que você tem na tua vida. Neemias, ele mobiliza líderes, ele delega funções, ele envolve famílias, ele usa de estratégia. Cada um constrói o pedaço do muro na frente da casa, perto da casa. Então ele tem uma responsabilidade do impacto coletivo que seria. Porque o cara já está na casa dele, saiu 10 passos, está no muro trabalhando. Ele dorme em casa, volta, logística. Então não adianta, gente. Nós temos um decreto de Deus, nós temos um decreto do rei, nós temos um decreto bíblico. Mas assim como Neemias usou de sabedoria e inteligência, nós também vamos ter que usar. E ele usou de planejamento, ele usou de execução, entendeu? Ele usou de fortalecimento emocional durante a execução, para ele não perder o foco, né? Então cada um tem que enxergar como pode ser mais produtivo. Neemias colocou cada família de frente para o muro, para reconstruir o muro, porque já estavam ali na porta da casa. Isso tem a ver com produtividade. E como que ele teve essa ideia? Porque o emocional de Neemias estava fortalecido. Lembra que eu falei no começo da live? Ele teve estratégia espiritual e ele teve estratégia emocional. Estratégia espiritual porque ele jejuou e orou, e estratégia emocional porque ele foi na hora certa no rei. Entendeu? Até quando o rei poderia perceber que ele estava chorando, ele foi porque era uma boa causa, ele foi para o rei e ele conseguiu os recursos. E ele montou um planejamento, ele visitou o muro de noite, na calada da noite, no silêncio. A estratégia silenciosa, que foi o que eu também falei no começo dessa live. Né? Estratégia silenciosa. Então, aquilo que você vai fazer na sua vida, você precisa ter a cultura na tua empresa, no teu negócio, na tua equipe, no teu time, de organização, de liderança. Então, papéis bem definidos, agilidade nos processos. E aí cada um entendeu o que precisa fazer de valor. E você reclama da equipe, ou você inspira a equipe, ou você é um exemplo para a equipe. Né? Você precisa ser um exemplo para a equipe. O líder precisa ser um exemplo para a equipe. Você precisa ser um exemplo na tua casa, você precisa ser um exemplo no teu trabalho, você precisa ser um exemplo para o teu time, precisa ser um exemplo na tua igreja. Então, reconstruir também significa restaurar o primeiro amor, restaurar os antigos valores, a antiga cultura, aquilo que funcionava, aquilo que dava resultado. Então, após os muros, Neemias restaura a cultura espiritual do povo. Então ele não fica somente na reconstrução do muro em si físico, mas ele reconstrói o lado espiritual, o muro espiritual, e ele reconstrói o muro emocional. Às vezes a pessoa só quer prestar atenção naquilo que Neemias fez em relação ao muro físico para proteger o templo,
né, proteger Jerusalém. Mas o teu emocional também é uma cidade. O teu emocional também precisa ser protegido, precisa ser blindado. E você precisa levantar muros no teu emocional. Então Neemias, ele restaura a cultura espiritual do povo. E ele restaura também a cultura emocional do povo. Entendeu? Ele lê a lei de Esdras. Ele restitui o temor do Senhor. Ele fala sobre o temor do Senhor. Ele restitui no povo o temor. E isso é você ganhar o time dentro daqueles valores que fazem parte do que está intrínseco no homem, entendeu? Então no teu trabalho, na tua empresa, naquilo que você vai fazer, você precisa restaurar o primeiro amor, restaurar os valores, restaurar os princípios, restaurar a cultura espiritual, restaurar a cultura emocional. Talvez você precise restaurar primeiro para restaurar depois as pessoas que trabalham com você. Ele, na verdade, ele reconstrói a identidade coletiva. Existe uma identidade coletiva da empresa, uma identidade coletiva da marca, uma identidade coletiva de Deus, uma reputação que tem a ver com uma identidade coletiva de um corpo onde a cabeça é Jesus. É uma única cultura, é uma única cultura espiritual e cultura emocional. E se você trouxer isso para o âmbito profissional, para o âmbito da tua empresa, isso daí tem tudo a ver. Os teus funcionários, eles trabalham por objetivos, né? E só tem um meio da empresa sobreviver. É a empresa sabendo o porquê que ela existe. O porquê que ela existe. Seus funcionários, seu time sabe o porquê teu departamento existe, o porquê a empresa existe. Você sabe o porquê você existe. Existe um propósito na empresa. Existe um propósito no departamento. Existe um propósito num profissional individual. Existe um propósito para você, para a tua vida. Como Neemias identificou que existia um propósito naquela cidade. Existia um propósito naquele templo. E existia um propósito para aquele povo. E ele restaurou o quê? Ele reconstruiu a identidade coletiva. E às vezes você investe muito no individual, mas a identidade coletiva você não investe. Então não basta você mudar o ambiente. Você também tem que mudar o coração das pessoas. Os porquês que estão dentro de um propósito, dentro de missão, ele tem que estar enraizado no coração. Ele tem que estar enraizado no coração. Então não basta mudar o ambiente, tem que mudar o coração. Tem que reconstruir os valores, tem que reconstruir o propósito, tem que reconstruir o senso de missão. As pessoas precisam reconstruir o senso de dono, de que elas fazem parte daquilo, né? E se você não tem a cultura de senso de dono na tua empresa, seus funcionários, eles precisam ser uma cópia tua. Se você é exemplo, né? Eles precisam ser uma cópia tua. Então você precisa quebrar essa mentalidade de escassez, de vitimismo, porque há uma palavra de reconstrução na tua vida. Eu profetizo sobre a tua vida. Eu profetizo sobre a tua vida. Né? Eu sou um dominador da minha reconstrução. Eu sou um dominador da minha reconstrução. Eu sou uma dominadora da minha reconstrução. Entendeu? Então de que adianta você querer construir algo grande por fora, se por dentro você está falido emocionalmente? O que adianta? O que adianta você querer construir algo por fora, se por dentro você é uma pessoa falida, uma pessoa que está acabada, uma pessoa que não acredita em você mesmo, né, em si mesmo? Então, você precisa mudar isso daí. Você precisa mudar, você precisa ser um dominador, uma dominadora da tua vida. Você precisa ser um dominador, uma dominadora da tua vida.
Então eu quero fazer 3 perguntas para você. O que precisa ser reconstruído na tua vida hoje? O que precisa ser reconstruído na tua vida hoje? Onde você precisa chegar hoje? Onde você precisa chegar? Qual área da tua vida você tem negligenciado? Né? Por medo, por trauma, por sabotador. Qual área da tua vida você está? Pensa um pouquinho aí. Eu sei que você está refletindo. Então, você está pronto para você ser a Neemias da tua vida? O Neemias da tua vida? Da tua empresa? Da tua casa? Do teu negócio? Da tua área profissional? Em nome de Jesus. Escreve aí, eu estou pronto. Escreve, eu estou pronto. Eu estou pronta. Escreve, eu estou pronta a reconstruir a minha vida, né? Escreve aí só assim, ó. Eu estou pronta. Eu estou pronto. Vamos lá, gente, profetiza. Vamos lá, determina. Vamos lá, o que acontece? Se você não crê, não adianta nada. Você não tem como começar nada, né? Escreve aí. Escreve. Escreve, eu estou pronto, eu estou pronta. Sabe? Você talvez precise de muita coisa, mas a primeira coisa você encontrou um mapa, certo? Quando você encontra um mapa para eu chegar no tesouro. Eu tenho um mapa hoje na minha mão para eu encontrar o meu tesouro. Você tem que falar assim, eu estou pronto para encontrar meu tesouro. Eu estou pronto para reconstruir. Por quê? Porque eu tenho um mapa e vocês têm um mapa. Vocês têm um mapa hoje para vocês chegarem. Vocês vão chegar. Vocês vão chegar. Então eu quero convidar você para quê? Para continuar acompanhando as lives. Eu quero, então, ó, a Rose, os irmãos à obra, o Danilo, a Érica, a Paula, muita gente aí escrevendo, né, acompanhando. Então, eu quero te convidar para você continuar acompanhando o meu conteúdo. Você pode curtir, vai lá no meu feed, compartilha, né, as frases, os vídeos, salva. O Instagram ele começa a entregar mais para mais pessoas. Lembra, é melhor dar do que receber. Então, poxa, você tá recebendo tanto aí, né? Tá recebendo tanto. Então, é melhor dar. Pô, vamos dar um pouquinho. Vamos semear um pouquinho. Então, encaminha para as pessoas os posts. Entra no meu YouTube, assiste os vídeos, comenta os vídeos, manda para outras pessoas. Eu tenho certeza que está sendo muito produtivo. Tem gente que está me acompanhando aí todo dia. Todo dia tem gente me acompanhando. Ó, eu vou lançar um e-book até o final dessa semana. Tá saindo o meu novo e-book. O meu novo e-book. Como você mudar a mentalidade para reconstruir a sua vida. Como você mudar a mentalidade para reconstruir a sua vida. Seja um dominador, uma dominadora 360. Esse é o meu novo e-book que está saindo. Não é um e-book, um e-book que tem, sei lá, às vezes 20 páginas, 15 páginas. É um livro mesmo que tem quase 100 páginas. Quase 100 páginas. Se contar aí com a introdução, com mais isso, mais aquilo, passa de 100. Mas são 100 páginas assim de conteúdo denso para que vocês leiam, para que vocês... E aí vocês vão ficar sabendo como é que a gente vai distribuir esse e-book. Eu não sei como que a gente vai fazer, mas é como você mudar sua mentalidade para reconstruir a sua vida. Então seja um dominador 360 nos 5 pilares da sua vida. Isso, o e-book é muito top, muito top. Né? Eu falo e-book porque vai estar em PDF. Mas é um livro que dá para eu lançar, dá para eu fazer outros projetos e tal. E tem um outro livro também que vai sair aí até, se Deus quiser, até o meio do ano.
até julho, mais ou menos, se Deus quiser. Também vai sair um outro livro. E de repente eu vou, né, lançar esses livros ainda aí esse ano. Eu tenho um livro lançado, mas vamos tentar lançar aí de 2 a 3 livros ainda esse ano. Para quê? Para enriquecer vocês, né, desse conteúdo que eu venho falando todos os dias, que eu venho colocando aí para vocês todos os dias, tá certo? Então, ó, na outra semana, eu tô indo sábado para Nápoles, que fica no sul da Itália, e vai ter lá um encontro de vendas, né, que eu vou estar participando. Ali em Palermo, que é na Costa Amalfitana, né, top, o lugar é maravilhoso, assim, um lugar chique demais, top demais, e lá vai ter um congresso que eu vou estar participando. Eu vou estar fazendo provavelmente as lives no final do dia, horário do Brasil, porque lá vai ser umas 10 da noite, 11 da noite, então eu vou estar fazendo as lives 11 da noite, que vai ser para vocês aqui umas 6, 7, umas 6 e pouco por aí, né, da tarde. Então na outra semana eu vou estar mais ou menos nesse horário, tá legal? Então aí você também já vai se programando aí. Então, ó, o e-book que está saindo, vai sair um outro aí também mais para o meio do ano. Vocês vão saber como vocês podem conseguir baixar e etc. Semana que vem eu vou estar num congresso, vou estar com lives aí no começo da noite para vocês, direto lá desse lugar maravilhoso. Então vou trazer também conteúdos especiais. Não esquece de curtir, não esquece de compartilhar, não esquece de comentar. Olhem também os seus e-mails, porque a gente está mandando nos e-mails aí o resumo, né, das lives. Então você sempre vai ter um conteúdo lá para você poder buscar e tudo mais, entendeu? Então eu tive que reconstruir minha vida em um certo momento, onde eu passei uma situação emocional muito difícil. Eu passei por um problema muito difícil, onde eu cheguei no fundo do poço e eu tive que me reconstruir. E às vezes, pela idade que você tem, não dá mais para você aproveitar aquele tempo que passou. Então, às vezes uma pessoa que ela não conseguiu fazer faculdade, né? Não conseguiu completar o curso superior. E aí a pessoa, ela fica apegada naquilo, que ela só vai ter sucesso na vida se ela tiver um diploma. Pois é, todo o sucesso que eu obtive foi sem um diploma. Eu não precisei do diploma. Na minha área, óbvio, o cara vai ser médico, advogado. Minha filha está fazendo direito, ela precisa. E o diploma, ele não é garantia do teu sucesso também. O diploma, ele é aquilo que você precisa, né, para poder competir nessa área, entendeu? Então você precisa ter essa premissa de ter um diploma, passar na OAB para ser um advogado no Brasil. Então, quem quer ser advogado vai ter que estudar, vai ter que passar na prova da OAB. Agora, quem é um vendedor, quem é um empreendedor, né, como no meu caso, eu consegui tudo na minha vida sem precisar, mas durante muito tempo eu acreditei que eu precisava. E isso paralisou anos da minha vida. Quando eu desbloqueei isso daí, que eu vi que eu poderia conquistar a minha vida, empreender e tudo mais, sem essa premissa, a minha vida progrediu, minha vida cresceu, eu consegui reconstruir na minha área profissional e consegui alcançar o sucesso. E quando você alcança sucesso, depois o mais difícil é você manter sucesso. E graças a Deus, né, a cada momento, a cada estação, a gente tem lutado para poder ter sucesso no nosso propósito, na nossa vida. E quando você tem Deus, né, Deus vem no impossível e Ele age. Você faz o que é possível, Ele vem no impossível e Ele age. Então, se você precisa reconstruir qualquer área da tua vida, vai me acompanhando. Nesse período aí, ó, de 4 meses, que eu tive aí um período da minha vida um pouco onde eu pude mais até aproveitar esse momento, eu pude escrever esse livro. Tem 100 páginas que eu vou estar lançando aí e que você vai poder baixar esse livro. Então eu vou passar para vocês aí como vocês podem, mais para frente aí, como vocês podem baixar, tá legal? Como mudar a mentalidade para reconstruir sua vida
Seja um dominador 360 e prospere nos 5 pilares da vida. É isso, mais ou menos o livro é isso aí que vai sair nos próximos dias. São 100 páginas que eu escrevi, tenho certeza absoluta que vocês vão aproveitar. Tem muita coisa boa aí nesse livro. Aí tem um outro livro que deve sair no meio do ano, e até o final do ano, se Deus quiser, serão 3. Então nós temos muitas coisas para fazer, e eu tenho certeza absoluta que você vai prosperar na tua vida, em qualquer área que você precisar, sem desequilibrar as outras áreas. Então Deus seja contigo. Em nome de Jesus, Deus te abençoe, que você tenha uma terça-feira aí, um final de terça-feira abençoada, e uma semana vitoriosa, uma semana produtiva, em nome de Jesus, conquistando aquilo que você precisa conquistar, certo? Põe uma meta semanal que você possa atingir, que Deus abençoe você, e até sexta-feira você possa conquistar isso que você precisa. Em nome de Jesus, eu te abençoo, e amanhã, 1 da tarde, estou aqui de volta. Deus abençoe.